Olha, a gente tá aqui no carro. Aqui quem, né? Eu, Rafinha. Diz oi, Rafinha. Oi, e o não pequeno. Os pequenos e o não pequeno, né, Rafa? E a gente estava trocando uma ideia aqui, eu e o Joelis, sobre um assunto que é de essencial importância. Acho que essencial importância é meio redundante, mas é um assunto muito importante mesmo para quem tá vindo morar aqui ou para quem, logo para quem chega, que precisa arrendar. E eu quero bater um papo com vocês, trazer alguns pontos aqui para vocês sobre a questão do arrendamento aqui em Portugal, logo que a pessoa chega. Confere nesse vídeo. Oi, gente! Eu sou Tássila Lima, como eu já vos apresentei, essa daqui é minha família, a gente tá indo aqui pra igreja. E eu mencionei algo aqui com o meu esposo e decidi gravar esse vídeo logo agora, que é pra ideia, enquanto a ideia tá quentinha, sabe? Vamos lá. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te chamo, te convido a se inscrever. Nós somos uma família de brasileiros residindo aqui em Portugal há 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. E a gente está usando esse espaço aqui para trazer dicas, informações e também compartilhar com vocês a nossa experiência, claro, né? E vamos lá. Eu sei que quando a gente está no Brasil ainda, deixa eu só justificar para vocês o movimento e algum possível barulho, é que a gente está no trânsito, que nós estamos indo para a igreja. Quando a gente está no Brasil ainda, antes de vir, a gente, vou dizer no meu caso, né? Uma das minhas preocupações era o arrendamento. E eu acho que essa é uma preocupação muito geral, não, Jó? Por quê? Claro que existem situações e situações, configurações e configurações. Há a pessoa que vai vir em família, que é o nosso caso, que já vem a família toda junto. E aí a família chega que precisa logo de um apartamento ou de uma casa que comporte a família toda junto. Tem a pessoa que vem em família, mas que consegue ou opta por alugar um quarto inicialmente. Existem quartos que são alugados para a família. Ou a pessoa que vem sozinho e aluga um quarto. Ou a pessoa que vem só e deixa a família para depois trazer a família e nesse tempo procurar um lugar para a família. Então existem várias configurações. Mas é fato que o lugar de morar, o arrendamento, né, é algo que é essencial no planejamento, nas etapas antes de vir. E que eu posso dizer que na primeira semana nossa aqui era o fator que mais nos preocupava. Porque a gente, ao mesmo tempo que chega e precisa resolver documentação, a gente precisa resolver logo um lugar para ficar, para morar. Especialmente quem chega e não vai para casa de alguém. Ou seja, para quem chega pagando uma despesa de hospedagem. Seja como no nosso caso, que nós pagávamos um Airbnb, certo? Ou seja, quem vai para um hotel. É uma despesa que você não deve manter por muito tempo. Alguns não conseguem, ou outros mesmo que tenham, não é recomendado manter por muito tempo, porque você vai se descapitalizando, né? Então, o que acontece? A gente precisa arrendar logo, imediatamente. Arrendar é alugar, né? Arrendar é alugar. Eu tô presumindo que quem tá ouvindo já sabe que arrendar é alugar, certo? E aí, nessa pressa, gente, aqui a gente percebe que alguns equívocos podem acontecer, certo? A gente percebe como? Na verdade, o que eu vou falar aqui é baseado nos relatos que a gente escuta, das pessoas com quem a gente vai convivendo no dia a dia, pessoas novas que a gente vai conhecendo, que já passaram por uma ou outra experiência nesse sentido de arrendamento. Nesse nosso 1 ano e pouco aqui, a gente já ouviu muita história de gente que se deu muito bem com aquilo que arrendou e de gente que não se deu bem, tá? Desde o período da documentação, desde a começar pela documentação, até as condições da casa ou a relação com o senhorio. E aí o que acontece? O que a gente percebe, de um modo geral, é que existem alguns fatores que pesam para que isso aconteça. Um é a falta de informação, é chegar aqui sem saber direito quais são as exigências, qual a documentação que é exigida, como que acontece a negociação para o arrendamento da casa, dos imóveis, para o aluguel dos imóveis, como que funciona a relação senhorio e caseiro. Eu não sei se a palavra certa é caseiro para todo mundo, mas a minha senhoria me chama de caseiro.
Brasil caseiro é diferente, né? No Brasil caseiro é outra coisa. Enfim, então assim, um fator que pesa para que isso aconteça, para que algumas coisas, né, aconteçam que não ande lá muito bem na questão do aluguel, é a falta de informação, e o outro, ou outros dois, é a ansiedade logo que a gente chega de resolver logo isso, que pode nos fazer pegar qualquer coisa ou fechar o primeiro negócio que pareça viável. E assim, não julgo quem fica ansioso, porque a gente ficou, por mais preparado que você vem, essa ansiedade ela tem a ver com muitos fatores. Ela pode ter a ver com você não ter um preparo financeiro para esperar mais, para, se for o caso, renovar a hospedagem e procurar melhor. Ela pode ter a ver com isso, mas ela também pode ter a ver com o estado de espírito da pessoa. A gente veio preparado para ficar mais tempo no Airbnb, porque nós sabíamos que arrendamento não seria tão fácil, tão rápido. Tem vídeo aqui de todo o nosso processo de arrendamento, né, Jó? Mas quando foi, juro pra você, quando foi no quarto pro quinto dia, nós estávamos nos desesperando. E é porque viemos preparados financeiramente e psicologicamente, porque nós sabíamos que é um processo que podia demorar. Não é isso, Joelis? Aí, tanto que chegou uma hora que nós estávamos cogitando fechar um negócio que não seria viável para nós, que nós teríamos que pagar 1 ano de arrendamento antecipado, 1 ano de aluguel antecipado, e é caro, não é viável, não é legal. E aí o que acontece? Teve uma hora que a gente olhou um pro outro e falou assim, peraí, calma, né? Vamos respirar, vamos aproveitar esse final de semana e a gente resolve isso. Vai dar certo, a gente vai resolver, vai aparecer. A nossa ansiedade tinha a ver porque estava tudo fechado, no meio de uma pandemia, enfim. E isso acabou interferindo. Não conhecíamos ninguém, né? A gente não conhecia ninguém, e enfim. Mas a gente veio ciente de que é um processo que podia demorar. A gente pensou assim, até 2 meses, ok, a gente, né? Só que a gente chega com muita ansiedade, a gente quer resolver logo, a gente quer matricular a criança na escola, a gente quer, enfim. A gente precisa do comprovante de morada para poder fazer o NIF e ter uma morada fiscal. Enfim, gente, o que acontece? É natural essa ansiedade. Então são 2 fatores que pegam muito forte quando a pessoa chega, para que a negociação do arrendamento aí não seja tão favorável, a escolha, enfim. Que é a falta de conhecimento e essa ansiedade, seja porque existem coisas que ficam dependendo disso, ou seja porque existe uma pressa financeira, certo? E o que acontece? Essa ansiedade só dá para lidar você, né? Se a questão é financeira, você pode se preparar melhor antes de vir. E se a questão é psicológica, você pode tentar, né, lidar com isso de alguma forma. Mas a falta de informação é algo que a gente pode ajudar você a corrigir, né, a tratar isso. Aliás, você pode fazer isso pesquisando nos N canais que existem aí, ouvindo relatos das experiências de outras pessoas. Tá, Tássila, mas por que é importante isso? Quais são os tipos de problemas que a gente escuta, né? Eu já ouvi gente com problema com o senhorio, problema sério com o senhorio, tá? Problema com vizinhos. E claro, Tássila, como é que eu vou saber se eu vou ter problema com o vizinho antes de arrendar? Realmente, algumas coisas não tem como saber. A gente perguntou à nossa corretora, né, Jó? Os vizinhos são legais? E óbvio que como ela tá querendo alugar, ela não vai dizer nada, né? Assim, não é, enfim. A gente veio antes, aí assim, aqui eles são muito, como é que fala, Jó? Retraídos, né? Eles são muito da porta de casa pra dentro. Mas eu vim antes, eu observei um pouquinho a vizinhança, eu fui na mercearia da esquina, tentei trocar uma ideia, tentei perceber alguma coisa. Existem coisas, óbvio, como essa questão de problema com o vizinho ou com o senhorio, que a gente não tem como saber de cara, mas isso é uma situação que pode acontecer, tá? E isso não é inerente exclusivo de Portugal, isso é uma coisa que acontece em todo lugar, pode acontecer em todo lugar do mundo, não é isso, Joelis? Inclusive no Brasil, a gente, graças a Deus, sempre deu muita sorte de ter vizinhos muito bons. Mesmo nas nossas moradias no Brasil e aqui, certo? E o que acontece? Mais problemas, esse é um tipo de problema que talvez você não consiga prever ou minimizar antes, mas alguns outros são, do tipo, alugou e depois de um tempo percebeu que a casa é muito fria. Isso é muito comum aqui, não é, Joelis? As pessoas alugam, encontrar uma casa muito boa ou um apartamento muito bom,
Mas quando chega o inverno é muito fria, muita umidade, porque a pessoa não sabia o que olhar quando foi verificar o apartamento, não sabia direito o que ver. Vem de uma região, a gente vem de uma região quente no Brasil, que a gente não precisava se preocupar com isso. Isso não era uma questão para nós. Então, assim, porque o maior inverno que exista na minha região não chega nem perto da primavera daqui. Não é isso, Joelis? Então, assim, a umidade, a frieza dentro da casa, se a casa tem capoto, se não tem, se tem vidro duplo, se não tem, não era algo com o qual a gente precisava se preocupar. Outro problema que eu escuto as pessoas relatando, problemas de ruído, sons da casa ser muito, como que a gente fala, do barulho da casa do vizinho chegar muito alto dentro da sua casa, muito frequente dentro da sua casa. Ou mesmo o barulho da rua, seja pela localização, seja pela... porque a casa não é vedada a ruídos, digamos. São algumas das situações, certo? Além de que algumas taxas que podem incidir. Eu não sabia, por exemplo, que aqui no Porto, quando você vai arrendar e vai pedir ligação de determinados serviços, como a água, existe uma taxa que não é barata, né, Joelis? Eu não lembro quanto que é, mas você lembra? 200 e alguma coisa. Mais de 200 euros. Já em Gondomar, que é onde eu vivo, não tem. Então, assim, existe essas questões, né? Ou, às vezes, a negociação. Eu já ouvi relatos de gente que fechou com um senhorio, que, por exemplo, a água era uma taxa fixa, mais uma comissão, enfim. E depois percebeu que estava sendo lesado. Então, assim, a gente precisa chegar aqui e ter conhecimento acerca de qual é a documentação que é necessária, o que eu preciso ver numa casa para poder, antes de alugar, o que eu preciso ficar atento e olhar, como que é o piso dessa casa, como que é a água, se tem umidade, como que são as paredes, né? Estou dando um exemplo, tá, gente? Claro que o apartamento perfeito, a casa perfeita, nas condições perfeitas, às vezes não vai ser perfeito para você, porque não vai estar 100% dentro do seu orçamento. Mas aí você vai conseguir unir uma coisa à outra, algo que caiba no seu orçamento e que seja na melhor condição possível. Porque o que acontece na prática, geralmente não é isso. O que acontece é a pessoa aluga algo que cabe no orçamento e quando vai morar se frustra muito, certo? E aí, por que isso é muito importante, tá? Por que eu quero chamar sua atenção para isso? Porque o local que você vai escolher morar, se você não der certo, a gente muda. Não é bem assim, gente. Quando você, vamos lá, quando você arrenda, você dá calções adiantados. Na hora de sair, não necessariamente você vai receber todos esses calções, porque vai ser avaliada a estrutura da casa, como que ficou, o que vai precisar fazer para então te devolver ou não os calções, certo? Se você vai para outro lugar, possivelmente você vai ter que dar calções de novo. Se isso não é um problema para você, ótimo. Mas para a maioria das pessoas é. Então, assim, outra situação. Quando você arrenda um lugar, quando você aluga um lugar e você abre o NIF, aquela morada, aquele endereço fica sendo a sua morada fiscal. Toda mudança que você faz após isso, você vai ter que mudar a sua morada fiscal. É burocracia, gente. Então, assim... Outra coisa, tô só falando então assim, né? Outra questão, para quem tem filhos, por exemplo, se a gente arrendou aqui, colocou as crianças numa escola, certo? Eu não vou tão facilmente poder mudar as crianças de escola de novo, porque mudei de casa, porque mudei de cidade. Isso gera muita coisa, muito transtorno. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Precisa se preparar, pensar antes sobre arrendamento aqui, enfim. Se munir de informações para que essa etapa, para que esse processo, né, seja mais fácil, mais prático e evitar surpresas, tá? Pensando nisso, o que eu posso fazer? Eu vou conversar com a minha corretora e a gente pode fazer uma série de vídeos aqui no canal sobre arrendamento. O que você precisa ver numa casa quando você vai arrendar? O que é ideal de você notar, certo? Para você depois não ter surpresas desagradáveis, tá? Na estrutura da casa, eu me refiro. E também com a documentação necessária, tá bom? Eu espero que você perceba o intuito desse vídeo. Deixa like nesse vídeo. Quando eu jogar os outros vídeos sobre arrendamento, você assiste, tá bom? E a gente se vê. Se inscreve se não é inscrito. A gente se vê em mais conteúdo aqui. Onde, Rafa? Simbora viajar. Não é mais Simbora Viajar.
Isso. Tchau, gente. Dá tchau. Tchau. Tchau.